O contato mais próximo com o Pacto de Lausanne foi em 2003, quando eu comecei a trabalhar na Visão Mundial. E lá eu trabalhei por 13 anos. E o estudo do Pacto era uma leitura, vamos dizer assim, obrigatória, e no treinamento de qualquer pessoa que viesse trabalhar na Visão Mundial. Hoje sigo também em uma organização, que é a Chair Fund, muito influenciada pelo Pacto de Lausanne e todos os desdobramentos do Pacto. E esse aprendizado continua inspirando, influenciando, eu diria, determinando a minha caminhada. Bom, quando eu dou cursos sobre paz, diálogo, conflito, justiça restaurativa no Seminário Teológico Servo de Cristo, eu costumo perguntar às pessoas, que estão lá participando, que geralmente são lideranças de igrejas locais ou pessoas engajadas em missões no Brasil e fora do Brasil. E a minha pergunta é se essas pessoas já tiveram alguma formação bíblico-teológica e prática sobre esses temas. 99% dos casos a resposta é não. Então, ao comentar o artigo 11 do Pacto de Lausanne, Educação e Liderança, John Stott diz que os problemas que a igreja enfrenta são basicamente teológicos. Portanto, a igreja precisa de líderes que tenham aprendido a pensar teologicamente, de modo que apliquem os princípios cristãos em toda situação. E é isso que nós temos ouvido aqui desde ontem. Então, a educação teológica está para servir o que nós temos ouvido. Servir a missão. Então, essa necessidade, que necessidade? Que os problemas, a necessidade do pensar teológico, do ensino teológico, continua atual. Juntamente com tantos outros sinais que nós temos nos nossos tempos, também a gente tem ouvido sobre isso, e o crescimento do grupo evangélicos no Brasil. Então, queremos reafirmar o papel essencial de uma educação teológica sólida, bíblica, contextualizada na formação de quem serve no pastoreio, no ensino, no discipulado. Assim, o corpo de Cristo, então, será capacitado para viver o ministério da reconciliação diariamente, pois Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou a missão. Que missão? A nossa missão é o ministério da reconciliação. Nessa perspectiva, então, a educação teológica deve conduzir a um entendimento muito profundo dos 4 relacionamentos que foram rompidos e reconciliados em Cristo na cruz. Que relacionamentos? A nossa reconciliação com o próprio Deus, o nosso relacionamento consigo mesmo, comigo mesma, com o próximo e com toda a criação. Cada um desses relacionamentos, ele é fundamental para o florescimento do ser humano e carrega em si uma dimensão de responsabilidade, nos chama a uma responsabilidade. Cada pessoa que é teologicamente formada tem uma responsabilidade em cada um desses relacionamentos que outrora rompidos, agora foram reconciliados. Então, a missão, a nossa missão, e a gente tem ouvido, eu estou repetindo aqui desde o início, é a missão da reconciliação desses 4 relacionamentos. Portanto, esses 4 relacionamentos reconciliados em Cristo devem servir como o arcabouço, o guia da formação teológica, orientando tanto os conteúdos, as formas, as experiências formativas, porque nós sabemos, e muitos aqui estão, e são professores, estão na formação teológica, e a formação teológica não só acadêmica, em vários formatos, sabem que as experiências formativas acontecem em todos os espaços. Então, esses 4 relacionamentos reconciliados, eles devem servir como um arcabouço dessa formação. Para quê? Para que a igreja, que somos nós, possamos ser capacitados a responder com relevância às agonias e necessidades do tempo presente. O fundamento desse ensino é
o conhecimento número 1 de quem é Deus, Deus reconciliador, que se encarnou, servo, não dominador. Ele inaugurou o seu reino de justiça, que é de quê? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Nós lemos isso em Romanos 17. Miqueias resumiu isso profeticamente, lindamente, dizendo: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom, o que Ele exige de você, que pratique a justiça. Mais forte, né, meu povo? Ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. O chamado ao mistério de reconciliação também se expressa como nós entendemos a dignidade humana. A dignidade humana que é inerente, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ela não é dada por mérito, não é dada por cor de pele, não é dada por poder, não é dada a nenhum grupo. Essa dignidade, ela é inerente, não pode ser violada em hipótese nenhuma. Quando nós violamos a dignidade de outro ser humano, nós nos desumanizamos. Então, a educação teológica deve nos ajudar a compreender o que é amar sacrificialmente e viver dessa forma, de forma individual e coletiva, com a ajuda do Espírito Santo. Então, número 1, reafirmamos que precisamos cada vez mais conhecer do Deus que se encarnou, servo. Ele é reconciliador. Do ser humano que tem essa dignidade inerente. E também, esse ensino deve nos ajudar a entender que a reconciliação alcança toda a criação, e isso já foi dito. Mas eu quero dizer que esse entendimento, ele é teológico, ele precisa nascer de uma teologia sólida. E assim, nós podemos colocar em prática e responder a duas das injustiças sistêmicas mais urgentes do nosso tempo: a degradação ambiental e a desigualdade econômica. Então, isso não é só uma questão prática, não, é uma questão de entendimento teológico. A educação teológica, ela é fundamental para a reflexão de que o pecado corrompe não só os relacionamentos individuais, mas também sistemas e estruturas que estão perpetuando todo tipo de violência, desigualdade, estão perpetuando exclusão, exploração. Sabemos que a missão que nos foi dada, e a missão de Deus, é reconciliar consigo toda a criação, humana e não humana, pessoal e estrutural. Pessoas que são reconciliadas com Cristo. Elas restauram, reconciliam sistemas e estruturas. E por isso reafirmamos a necessidade dessa educação teológica que nos ajude a essa compreensão. O Manifesto de Manila reforça: a proclamação do reino exige a denúncia de toda injustiça e opressão, pessoal e estrutural. Uma exigência que é profética, que demanda a formação teológica, uma formação teológica crítica e contextualizada. Então, é o ensino a partir das lentes desses 4 relacionamentos restaurados, capacita líderes a orientar discípulos e discípulas do Jesus de Nazaré no exercício dos seus carismas que foram concedidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar, bem como denunciar e responder às angústias do nosso tempo, como uma expressão de um serviço responsável no mundo. Muitas das agonias, a gente já ouviu várias aqui, muitas das agonias vividas hoje, elas não são novas na história. Mas algumas, elas são próprias da nossa época, e têm um peso particular no presente, porém, têm impactos decisivos e talvez irreversíveis no futuro. Então, ao mesmo tempo que reafirmamos o papel da educação teológica, também há um desafio de expandir o olhar dessa educação teológica
a essa reflexão para incluir outros temas, outras angústias do nosso tempo, em conteúdos, formatos e experiências. Eu vou citar algumas, a gente já viu várias, mas eu quero dizer a tríplice crise planetária, não sei se já ouviram esse termo, mas é a convergência da mudança climática, da poluição e da perda da diversidade, que ameaça a saúde do planeta, dos seres humanos, seres não humanos. Conflitos armados e guerras, e este é o risco mais emergente que nós temos hoje. Por quê? Porque afeta direto migrações forçadas, pobreza, violações de direitos humanos. Temos aí uma crescente violência contra mulheres e meninas nas suas múltiplas formas. Um dia vale a pena só falar o que é violência, o que é justiça. Mas o ensino teológico deve nos ajudar nisso. Falamos de migrações forçadas, crises humanitárias, tráfico humano que expõe a vulnerabilidade de milhões. Eu voltei há pouco de um país no Sudeste Asiático e conheci mais de perto a realidade maligna do tráfico de crianças e adultos. A educação teológica deve nos ajudar a fazer essa reflexão sobre a violação da dignidade humana como um pecado e como nós devemos agir e testemunhar. Novos autoritarismos, polarização social, e eu quero só reforçar, narrativas de medo que legitimam extremismos, violência, armamento de civis e o aumento do orçamento público de vários países para a segurança. Essa é uma questão teológica. Nós precisamos compreender isso teologicamente e responder. A ecoansiedade entre jovens diante da crise climática, afetando a saúde mental. E por aí vai. Desafios éticos globais ligados à ciência e tecnologia. Outro dia eu conversei com um pastor, e eu fico ali olhando o relógio porque está para acabar, né? Outro dia eu conversei com um pastor que participou de um programa de formação bíblico e prática, né, de formação bíblica e prática, promovida pela Church Fund. Esse programa é voltado a promover o relacionamento justo e igualitário, especialmente entre homens e mulheres, à luz do Evangelho. E ele me disse que, apesar de 20 anos de ministério, de ter passado por várias formações teológicas, ele me disse que foi a primeira vez que, diante das Escrituras, e eu estou repetindo as palavras dele, ele disse que foi a primeira vez que, diante das Escrituras, ele reconheceu como ainda perpetuava normas opressivas sobre o que significa ser homem, em casa, nos relacionamentos e na sociedade. O mesmo tenho escutado de lideranças de igreja em vários países, onde eu tenho o privilégio de viajar, de visitar, sobre um novo entendimento teológico, sobre o cuidado com a criação, sobre o engajamento em processos de construção de paz ou de acolhimento de refugiados. Por isso, nós reafirmamos a importância da educação teológica para nos ajudar a responder. Nesse mundo dividido e ferido, somos chamados a construir paz. A paz de Cristo, a paz em Cristo. Uma das afirmações centrais do compromisso da Cidade do Cabo. Reafirmamos que a formação teológica deve nos preparar para sermos embaixadoras e embaixadores da paz. De uma paz que é abundante, que não é só a ausência do conflito, que não é só ausência de sofrimento ou injustiça, mas ela é a presença de alegria, suficiência, plenitude, florescimento coletivo. Não há acúmulo por alguns, mas há partilha. Como alguém diz, a mesa é para partilhar, onde a abundância é partilhada por todas as pessoas, vida em abundância. Essa é a paz abundante. A educação teológica deve nos preparar para o diálogo interreligioso e intercultural, para a construção da paz. Não há como construir paz num mundo que é religioso, sem o diálogo interreligioso, intercultural. E isso precisa brotar de um entendimento também teológico. É reafirmado no compromisso da Cidade do Cabo, que nos lembra que o mandamento ame o seu próximo como a si mesmo inclui também as pessoas de outras crenças e religiões.
E aí vamos terminando. Meu tempo terminou, mas quero dizer que a formação teológica que precisamos, e isso também está lá no ponto 11, só pode nascer da escuta de muitas vozes que expressam a diversidade do Brasil, vozes das crianças, dos jovens, das mulheres e homens, vozes urbanas, ribeirinhas, amazônicas, quilombolas, indígenas, migrantes e tantas outras. Esse processo exige coragem, exige cooperação e humildade no corpo de Cristo para que o ensino seja a expressão da vida e da prática da igreja local em cada realidade. Então, o ensino brota da realidade. Em consonância com o Manifesto de Manila, lembramos que tanto homens quanto mulheres, igualmente portadores da imagem de Deus e chamados pelo Espírito, devem receber ensino e treinamento adequado para exercer plenamente os dons que lhe foram confiados. Homens e mulheres, que o Senhor nos guie e o Espírito Santo nos dê discernimento para uma educação teológica fiel ao reino de Deus, que é de amor, que é de paz e de justiça para todos, humanos e não humanos, que habitam o nosso planeta. Amém.